Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Dando continuidade, esta é a nossa aula 3 da disciplina de análise de impacto ambiental. Nesta aula, nós vamos conhecer um pouco sobre algumas atividades, na verdade, listar algumas atividades que exigem a entrega do EIA-RIMA, quando na solicitação da licença ambiental. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre os objetivos e as etapas do processo de avaliação de impacto ambiental. Na verdade, direcionar vocês para esse estudo, ok? Vamos lá ver os tópicos principais desta aula. Algumas atividades modificadoras do meio ambiente exigem a apresentação do EIA-RIMA, ou seja, do Estudo de Impacto Ambiental acompanhado do Relatório de Impacto Ambiental, para a solicitação do licenciamento, não é? Todo aquele processo de licenciamento que nós falamos na aula anterior, de algumas atividades, se exige justamente esse estudo de impacto ambiental acompanhado de um relatório. E essas atividades que possuem essa exigência estão todas listadas nessas resoluções que eu coloquei aqui nesse slide, certo? Apenas para ilustrar alguns exemplos, dá para a gente perceber justamente pelo porte da atividade, né? Dependendo do porte da atividade, o impacto dela sobre o meio ambiente é maior. Então, por isso que ela exige maiores estudos, né? E a apresentação de alguns relatórios, como é o caso dessas. Por exemplo, a instalação de ferrovias, a instalação de usinas hidrelétricas, a instalação de aeroportos, dentre outras atividades. A instalação, por exemplo, de aterros sanitários e de grandes obras, certo? Hidráulicas, também exige a apresentação desse estudo de impacto ambiental acompanhado do relatório de impacto ambiental, né? São várias atividades. E para que vocês tenham acesso, mas já que o tempo é curto nesse vídeo, desses slides, a todas as atividades previstas na norma, né, com a exigência desse EIA-RIMA, eu sugiro que vocês acessem esse link aí, que vai remeter vocês às resoluções do CONAMA, né, contendo a lista completa das atividades que exigem a apresentação do EIA-RIMA, ok? Então sigam o link que vocês vão poder acompanhar melhor. Bom, além desse estudo de impacto ambiental acompanhado do RIMA, como eu falei, que algumas atividades exigem, existem outros estudos, relatórios e planos que podem ser solicitados pelo órgão licenciador. E esses estudos, na verdade, eles vão dar subsídio ao processo de licenciamento, né? Naquelas fases que nós já estudamos das 3 licenças. Então, de acordo justamente com o artigo 1º do inciso 3º da Resolução CONAMA 237 de 1997, estudo ambiental ou estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida, né? Então, esses estudos eles vão dar subsídio para a emissão da licença, tais como, aí seguem alguns exemplos, né, de estudos ambientais: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de áreas degradadas, análise preliminar de risco. E existem até outros nomes que alguns órgãos ambientais sugerem, mas que na verdade têm o foco e têm o objetivo justamente, né, de avaliar todos os aspectos relacionados à implantação de algum empreendimento. E essa avaliação vai dar subsídio à emissão dessas licenças, né? Eu não vou falar sobre todos porque o tempo é curto, mas, por exemplo, o plano de controle ambiental é um tipo de estudo que é feito, né? Conhecido como PCA. Esse PCA ele é exigido pela Resolução CONAMA 009 de 1990 para a concessão de licença de instalação de atividade de extração mineral. Toda e qualquer atividade de extração mineral prevista nesse Decreto-Lei número 227 de 1967
exige a apresentação do PCA. O PCA é, na verdade, uma exigência adicional ao EIA-RIMA, né, que é apresentado na fase anterior, ou seja, na licença prévia. O PCA, na verdade, inclusive, ele tem sido exigido por alguns órgãos estaduais de meio ambiente, né, também para o licenciamento de outros tipos de atividades, além dessas atividades relacionadas à extração mineral. Então, o órgão ambiental, dependendo do porte da atividade, né, da característica da atividade, ele pode solicitar outros estudos, né, além do EIA-RIMA. Mas esse é um tema bem amplo, bem peculiar, bem característico de cada localidade, de cada empreendimento. Então, sobre esse processo de avaliação ambiental, eu deixo aí a dica para vocês fazerem uma pesquisa para conhecer os objetivos e as etapas, né, incluídas nesse processo de avaliação ambiental. Quais os estudos, todos esses estudos, as características de cada um deles, e em que momento será necessário, no caso, efetuar esses estudos, ok? Bom, esses são os tópicos básicos da aula, né, desta aula, e nesta aula vocês serão avaliados a partir da participação no fórum e da realização de um questionário objetivo novamente, ok? O fórum, eu solicito a vocês no fórum a seguinte análise, né? Procure observar se na região onde você mora há alguma atividade que cause impacto ambiental. Inclusive, vocês já fizeram isso na primeira aula, né? A atividade causadora do impacto, ela necessita da apresentação de EIA-RIMA, né? Com base na listagem que eu falei para vocês que tem na resolução CONAMA. E essa atividade, ela demanda a elaboração de algum outro tipo de estudo ambiental, além do EIA-RIMA. Discuta isso com seus colegas, né, com os professores aqui no fórum. A ideia é essa da gente trabalhar nesta aula, ok? E lembre-se que no fórum, eu queria deixar destacado, inclusive, a opinião de vocês é que é valorizada, ok? Lembrando também que o questionário ele traz questões apenas dos tópicos estudados nas aulas 5 e 6 do livro texto, ok? Mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês, não é? Para o caso de dúvidas, fiquem à vontade e nós estamos sempre à disposição para esclarecê-las. Bom estudo e até a próxima.